pray. Romanos 5, versículo 1 ao versículo 5. Romans 5, verses 1 through 5. O Tiago vai colocar ali o próximo slide, por favor, enquanto nós de pé lemos a palavra do Senhor. Amém? Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him we have also obtained access by faith into his grace in which we stand. And we rejoice in the hope of the glory of God. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Amen. Oremos, meu Deus, meu Pai, que a Tua graça e o Teu favor estejam sobre nós, que nos possas conceder o Teu Espírito Santo e abrir o nosso entendimento para a Tua palavra. Guia-nos, ó Deus, em todas as coisas que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amen. Os irmãos podem ficar sentados, mantenham a sua Bíblia aberta, por favor. So please be seated, but with your Bibles open, please. Tiago, põe o slide para trás, por favor. Nós encontramos nesta frase, nesta imagem que está aqui, And we see up in that image up there, nós encontramos uma frase que diz: quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz das velas, o justo viverá pela fé. we see that it says, when everything seems lost, a man comes with the light and is justified by faith. O justo viverá pela fé. The just shall live by faith. Nós encontramos esse texto das Escrituras repetidas vezes. We see that repeatedly throughout the text of the Bible. Normalmente nós atribuímos a reforma, ligamos a reforma ligamos a reforma a Romanos 1:17. We relate the Reformation to Romans 1 to 7, 1:17. 1:17, E que diz: o justo viverá pela fé. that the just shall live by faith. Mas essa frase está repetida na Bíblia diversas vezes em outros locais. But we see that repeated all throughout the Bible. Mas o que eu queria chamar a atenção para nós esta tarde But what I wanted to bring to your attention tonight é que quando tudo parecia perdido, is when everything seemed lost, quando tudo parecia que não havia esperança, and when everything seemed like there was no hope, este homem leu à luz das velas. this man brought to light. Ele leu à luz das velas. He read to the candlelight Na palavra do Senhor, the word of God, e ele encontrou justificação para a sua alma. and he found justification for his E ele soul. encontrou fé para poder proclamar as verdades de Deus. And he encountered faith to believe the word of God. E ele encontrou fé para proclamar as verdades de Deus. And he also found faith to proclaim it. E ele trouxe para os outros And he brought it to others. a justificação pela fé. The justification through faith. Deus usou um homem And God used a man que estava vivendo completamente na escuridão. who was living in utter darkness. E ele vivia agarrado e debaixo do catolicismo. And he lived under the reign of Catholicism. E ele estava servindo a Igreja Católica. And he serving in the Catholic Church. E ele procurava servir a Deus. He looked to serve God, Mas ele estava servindo errado. but he was serving wrong. E quando ele descobriu que ele estava errado, And when he realized that he was wrong, ele fez tudo por tudo para mudar o ensino errado. he did everything he could to change the wrong teachings. Mas quando não foi possível mais, But when it wasn't enough anymore, e ele foi posto fora, he was put out, e ele proclamou as verdades de Deus. and he proclaimed the truth of God. E é daí que vem a palavra protestantes. And that's where the word Protestant comes from. Nós não somos, aqui nos Estados Unidos, e penso que no Brasil, a palavra protestante não é normalmente aplicada a nós. And in Brazil, the word Protestant usually isn't applied to us. E aqui nos Estados Unidos também eu creio que não é muito aplicada a nós. Also here in the U.S., the word Protestant isn't applied to us either. Em Portugal é muito normal isso. Ou se era muito normal na década de 70, 80 isso. But in Portugal in the 70s and 80s, it used to be a very normal term. Era usada uma palavra como algo mau.
It used to be used as a derogatory term. Era os protestantes. It was kind of an insult, calling them the Protestants. Era aqueles que protestavam contra. It was the ones that protested against. E é exatamente isso que a palavra significa. And that's exactly what the meaning of the word Protestant means. E é exatamente isso que nós somos. And that's exactly what we are. Nós protestamos contra todo o erro e todo o engano. We protest against all error and foolishness. E nós protestamos contra tudo que não é a palavra de Deus. And we protest against things that are not of the word of God. É comum em Portugal, ou era comum no passado em Portugal, It used to be common in Portugal, e já me chamaram isso. and they already called me this. Aqui nos Estados Unidos, um português chamou-me isso, vários portugueses já me chamaram isso. I've been called by Portuguese men here in the U.S. by this. O padre dos protestantes. The father of the Protestants, but like the Pope. Like the priest. The The priest priest. of the Protestants. É o padre dos protestantes. E porque nós estamos a protestar. So why are we protesting? Não, porque nós estamos a protestar. Because we are protesting. E porque tem um fulano que é o líder. Because we have a leader. Então ele deve ser o padre, né? So he must be the priest. E muita gente até chamava o Billy Graham do Papa. Não sei se vocês sabem And isso. some people have called Billy Graham the Pope. Era o Papa dos protestantes. The Pope of the Protestants. É triste a ligação, And it's sad, the term. porque uma das coisas precisamente que se protestava Because the exact thing that they were protesting era contra o Papa. was against the Pope. Era a ideia de que alguém tinha uma autoridade suprema. Was the idea that one man had the supreme authority. Porque a autoridade suprema está nas Escrituras. Because the supreme authority is in the scripture. Protestavam precisamente contra o Papa. And we protested exactly against the Pope. Só não podemos ter um Papa. So we can't have a Pope. Só temos um a quem chamamos Pai, We only have one who we call Father. que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai por Cristo Jesus, Senhor nosso. Father Jesus Christ. Que é nosso Pai por Jesus Cristo, não é? Father of Jesus Christ. E nosso Pai também, And our as well as Father. our Father. Amados, quando o texto que nós escolhemos esta tarde And the text that we chose this afternoon tem a ver com justificação pela fé, has to do with justification by faith. mas talvez não é um texto tão ligado assim à reforma. But it probably is not that much related to the Reformation. Eu não sei se os reformadores pregaram muitas vezes este texto, I don't know if the people who were in the Reformation back then preached this text, mas que ele fala às nossas vidas e nos fala da justificação pela fé, sem dúvida que sim. but without a doubt it speaks to our life about justification through faith. E nós lemos o texto agora mesmo, And we just read the text, e nós ouvimos o texto há pouco antes, and we heard the text as well before, e daqui a pouco nós vamos cantar o texto. and right after we're going to sing it. O texto nos chama a nossa atenção The text brings our attention que temos sido justificados pela fé, that we have been justified through faith, e nós tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus. and because of that justification through faith, we have peace with God. E uma coisa que nós precisamos de entender And something that we need to understand é que se nós hoje temos paz com Deus, is that if we have faith with God, houve um tempo que nós não tínhamos paz com Deus. that must mean that we had a period in time where we didn't have peace with God. Se nós fomos justificados pela fé e passamos a ter paz com Deus, If we went through justification through faith and now have peace with God, automaticamente nós, antes de termos sido justificados pela fé, nós não tínhamos paz com Deus. that automatically means that before we were not justified through faith. Assim como, agora imagina, se nós não tínhamos paz com Deus, é porque nós estávamos em inimizade contra Deus. We had an animosity with God. We didn't have justification of faith with E God. quando nós pensamos que nós não queremos ter inimigos, pessoas poderosas, nossas inimigas, correto? And when we think we have Nós não queremos ter pessoas we poderosas don't como want nossos to have inimigos. powerful people as our enemies. Você não quer ter inimizade com o seu chefe do seu trabalho, quer? You don't want to have problems with your boss at work Porque possivelmente você vai ser despedido. because you're going to get sent home. Você não quer ter problema com o mayor da cidade onde você mora, certo? You don't want to have issues or problems with the mayor of your city Porque ele pode vir ver a sua casa e mandar alguém à sua casa e descobrir alguma coisa que o pode pôr em problemas. but he could send someone to inspect your house and find some problems. Definitivamente você não quer ter problemas com a polícia, Definitely you don't want to have problems with the police. porque ele vai dar 10 voltas ao seu carro para encontrar qualquer coisa para lhe passar um ticket. Não é verdade? And he's going to go all around your car looking for some way to give you a ticket. Você quer ter problemas com Deus? Do you want to have problems with God? Você quer ter problemas com a autoridade suprema e absoluta dos céus e da terra? Would you like to have problems with the supreme authority of earth and heavens? Às vezes nós não entendemos bem o que significa hoje ter paz com Deus, And sometimes we don't understand what having peace with God means today. porque antigamente nós éramos inimigos de Deus.
because we don't remember that we should be enemies of God. Nós éramos totalmente opostos à vontade de Deus. We were completely against the will of God. E tudo que nós fazíamos era para provocar a Deus. And everything we did was to provoke God. Ainda que você tenha feito sem você ter o pleno conhecimento e entendimento, Even if you did it unconsciously without knowing, não significa que você era isento de culpa. it doesn't mean that you're exempt from the fault. Guilt. Você era culpado diante de Deus. You were guilty in front of E God. você provocava a Deus e a sua vida era uma abominação aos olhos do Senhor. You provoke God. You were an abomination to God. Nós fazíamos coisas que Deus abominava e Deus odiava. We did things that God hated. E a condenação para esses atos era o inferno. And the result of all of that, the condemnation, was hell forever. E Deus é um Deus justo. And God is a just God. E Deus tem que praticar justiça. And He has to practice justice. Às vezes o que nós pensamos de Deus Sometimes we think of God é que Deus é assim tão bonzinho that we think He's such a nice person que Ele vai desculpar todos os seus pecados. that He's going to forgive all of your E sins. Ele vai fazer de conta que você nunca pecou. He's going to pretend you never sinned. E Ele vai fazer de conta que você nunca fez nada de mal. He's going to pretend like you never did anything wrong. Mas isso não é justiça, é? But that's not justice. Você faz uma coisa errada, You do something wrong, você é responsável por ela. you're responsible for Alguém it. tem que pagar o preço daquilo. And someone has to pay for it. Alguém tem que ser responsável por esse dano causado. Someone has to be responsible for that. Nós às vezes fazemos de Deus como alguém que vai simplesmente fechar os olhos às coisas. And we treat God as someone who's just going to close his eyes to everything we do. Sabe aquela expressão que a gente diz assim? You know that expression that we said? Well, Deus, fecha os olhos só um bocadinho que eu preciso resolver aqui uma coisa. Just close your eyes really quick because I need to resolve this. Tem uma situação aqui que eu preciso resolver sem tu veres, ó Deus. There's this situation I had to handle, God, that E- really quick. Nós dizemos isto por brincadeira, né? And we say that playing around. Nós sabemos que nós não podemos fazer isso e Deus não vai fechar os olhos. And we know that we can't do that and God won't close his eyes. Por que é que nós pensaríamos que Deus iria fechar os olhos ao nosso pecado? And why do we think God will close his eyes to our sin? Por que é que você levou, antes de ser justificado pela fé, você tinha levado uma vida abominável aos olhos do Senhor? Before, when you were not justified by faith, you lived a life abominable to God. E Deus agora ia olhar e ia fazer de conta que nunca aconteceu. Now he's going to look and pretend that nothing happened. Isso não é um Deus justo. And that's not a just God. Esse é um Deus, era um Deus mau. That's a bad God. Isso não era um Deus bom. It's not a good God. Um bom Deus, um Deus justo. It's not a good God. A Um Deus just one. soberano sobre todas as A coisas. sovereign God over everything. E Ele vai praticar a justiça. He's going to exert justice. E Ele vai fazer aquilo que é correto. And he's going to do what's right. Deixe-me dar-lhe um exemplo. And I'll give you an example. Você vai na estrada You go on the street, e você vai a pé, você atravessa a estrada you cross the street walking, e alguém vem muito rápido e bate em si someone comes speeding and hits you e arruma com você para a beira da estrada and just drags you to the side of the e você street fica todo partido and you're all torn up e aquela pessoa foge and the person runs away. e passado muito tempo a pessoa é apanhada And a little bit while longer, the person's caught. e você está cheio de contas no hospital, está cheio de problemas para resolver por causa daquele acidente que você não teve And culpa because of that problem, you have no fault. You're full of medical bills, full of problems. e você descobre quem é a pessoa, You find out who it is. você procura um advogado You look for the car, e or the car, a lawyer, e você procura um You look for advogado a lawyer. e você vai levar ao juiz. and you go take him to court. Mas você tem um problema no tribunal. But you had a problem at the É que o court. juiz é muito boa gente. It's because the judge is too nice. O juiz é tão misericordioso e bondoso The judge is so merciful and good. que ele, depois de ouvir a sua causa, Because after hearing your cause, ele fica com tanta pena do outro he feels so bad for the other one. e ele diz assim, coitadinho do outro. He's like, oh, coitadinho. Poor guy. Poor guy. Eu vou simplesmente perdoar-lhe. I'll simply pardon him. E diz, não faz mal, pronto, deixa para lá. No, he didn't do anything wrong. Leave it alone. Vamos perdoar. Let's forgive him. E você vai embora para casa igual. And you go home the same. Você ficaria contente? Would you be happy with that? Ou seja, não é um juiz bom. You wouldn't say that's a good judge. Você ia bater palmas e ia dizer que bom juiz que eu encontrei. Would you clap for the judge? What a good judge I found. E ele perdoou ao outro. He forgave the other. Você é capaz de dizer assim, até se calhar um cristão. And is it possible that he's Christian? Porque ele não é assim? É assim, você ficaria contente? Quem aqui ficaria contente? Who Levanta a mão. Quem would be ficaria happy with contente? that outcome? Eu ficaria contente. Ninguém ficou. Então mas você não é assim que a gente espera que Deus faça. But that's what we expect God to be like, right? A gente espera que Deus nos perdoe assim, não é? We expect God to forgive us like that. A gente chega e diz, Deus, We show up and say, God. às vezes a gente não fala nem que está arrependido, nem que Deus nos perdoe, não é? Sometimes we don't even say that we repented or sorry. Tem uma expressão que eu aprendi com os irmãos do Brasil que é foi mal. There's an expression that I've learned from the Brazilians that my bad.
There we go. E ele diz assim, às vezes você chega diante de Deus e diz assim, Deus, foi mal ali, né? We go up to God and say, yeah, God, my bad. Aí você acrescenta, oi Deus. What? You say hi? Oi Deus. Hi, God? Oi, hi. Oi Deus, foi mal, né? Hi, God, it was my bad. É sim. It's like that. E a gente acha que Deus deve perdoar, né? Porque Deus é bom, né? And we expect God to forgive because he's good. Mas se o juiz fizer a mesma coisa com o seu caso, você vai ficar zangado, não vai? But if the judge does the same thing with your case, you'd be mad. O que é que você vai fazer? Você vai até processar o próprio juiz, não vai? You would most likely prosecute the actual judge. Porque como é que ele consegue ser tão injusto? How can he be so unjust? Como é que ele consegue perdoar ao outro, mas não fazer justiça a mim? How can he forgive the other one and not give me justice? Você está a perceber o que estamos a falar? Percebe a analogia? Are you guys connecting the analogy? A palavra de Deus diz que nós temos sido justificados pela fé. The word of God says that we were justified through faith. Deus nos declarou justos em Cristo Jesus. God declared us just in Jesus Christ. Mas alguém pagou o preço. But someone paid the price. Nós temos sido salvos pela fé. We who were saved by faith. Deus nos deu fé para que nós possamos crer. God gave us faith so we could believe. Mas para que Deus seja um Deus justo. But for God to be a just God. E Ele pegou no seu filho. He took his own son. E Ele coloca a culpa do nosso pecado sobre Ele. He took our fault from our sin and put it on his son. Voltando à questão do tribunal. Going back to court. Quando o juiz está pronto para condenar aquele indivíduo por o que ele fez assim. When the judge is ready to condemn that person who committed the crime. Alguém entra no tribunal. Someone comes into court. E diz, eu resolvo o problema. And says, I'll resolve this problem. E eu pago essa dívida. I will pay the debt. E eu sou culpado, eu tomo a culpa sobre mim. I will take the blame onto me. Para que a culpa não tenha sido colocada sobre nós e a condenação não seja colocada sobre nós. So the blame isn't put onto us, the condemnation isn't put Ela onto tem us. sido colocada sobre Cristo. It was put onto Christ. Cristo levou sobre ele a condenação. Christ took onto himself the condemnation. E ele era aquele que sofreu em nossa inimizade. The one who suffered for our animosity. Nós o ofendemos a ele. We offended him. Você percebe que no assunto do tribunal, You see that the discussion of court, Deus é o ofendido. God is the offended. E ele é o juiz. He's the judge. E é aquele que toma o lugar do nosso lugar. And he's the one that takes the place of the blame. E ele faz todo o papel daquilo que eu falei aqui em tribunal, exceto o facto He does all of that role, que nós é que éramos os culpados. which we were the ones who were to blame. E ele toma o nosso lugar He takes our place na nossa condenação, debaixo da ira dele, in our condemnation, in his own wrath, para que nós possamos ser livres da culpa. so we could be free from the blame. Percebe a importância de nós entendermos que Jesus é Deus? And you see the importance of the divinity of Jesus Christ. Você percebe que se nós não entendermos que Jesus é Deus, If we don't understand that Jesus is God, e nós já estamos desde julho a estudar em Union que Jesus é Deus, e nós estamos nisso and since July in Union we've been studying that Jesus is God, no Evangelho de João. the Gospel of John. Se nós não entendermos que Jesus é Deus, If we don't understand that Jesus is God, a justificação nossa, ela é muito mais fraca do que o que ela realmente é. our justification would be a lot weaker than it is. Nós somos os ofensores contra Deus. We are the ones who offended God, E o próprio Deus de justiça and the God of justice, pratica justiça nele próprio, who practiced justice on himself, para que nós possamos ser livres da culpa. so we could be free from the E blame. nós possamos, pela fé, And we could, through faith, não sermos mais condenados, not be condemned anymore, mas passarmos da morte para a vida. but go from death to life. Oh, amados, a salvação da nossa alma é algo muito maior do que o que podemos entender e pensar. Salvation of our soul is something much bigger than we could O understand. exemplo que eu dei do tribunal é muito fraco demais, And the example of the court is very weak, porque o juiz não tem nada a ver com o assunto. because the judge has nothing to do with E this ele issue. pode se doer por um lado ou pelo outro. He could swing to either side. E ele tem uma lei à qual ele deve obedecer. He has a law that he has to abide Mas a by. própria lei na justificação da nossa alma But the law that justifies our soul é dada pelo próprio Deus. is given through the proper God. Representa Deus. It represents God.
É a palavra de and Deus. it is the word of God. Amados, nós fomos justificados pela fé. We were justified through faith, E Ele nos deu fé para que nós possamos crer. and He gave us faith so we could believe. Mas não sem deixar de ser um Deus justo. But without stopping being a justful E Ele não God, fechou os olhos ao nosso pecado e fez de conta que nunca aconteceu. He didn't close His eyes to our sin, pretending it E never Ele happened. pôs a culpa do nosso pecado sobre Cristo. He put the blame of our sin onto Christ. Nós éramos os malditos. We were the one who were E Ele bad, se fez maldição na cruz. and He made Himself bad on the cross. Nós éramos os condenados. We were the one who were condemned, E Ele foi o condenado. but He was the one who became condemned. O problema de Cristo Jesus na cruz And the problem of Jesus Christ on the cross, não era os pregos. it wasn't the nails, Não foi o chicote dos romanos. it wasn't the lashes from the humans, Não foi a lança que furou o lado it dele. wasn't the spear that hit Him, Não era a coroa de espinhos. and it wasn't the crown of thorns. Era que ele, sendo santo, se tornou pecado e condenação. The problem was that He was holy and He became sin, E a ira de Deus foi colocada sobre Cristo. and the wrath of God was put onto Christ. Olhe para a sala que estamos aqui. And look at this room around E estamos poucos aqui. you. Very little of us here, Cada um de nós merecia estar no inferno para toda a eternidade. and each one of us deserves to be in hell forever. Multiplique isso pelo número de pessoas que estamos aqui. Multiply that by the number of people in the world, Só nesta sala, but just in this room, Cristo levou toda essa culpa de uma vez só no Calvário. God took all of that blame all at once at Calvary. Agora multiplique isso por todos os milhares de salvos de todos os tempos, de todos os Now lugares. times that by all of the ones who were saved by all times, all places. Cristo pendurado entre o céu e a terra, Christ hung up between heaven and earth de uma vez só. all at once. A ira de Deus o atinge de uma forma profunda. The wrath of God hit Him, O véu do templo se rasga de alto a baixo. and the veil at the temple ripped in half. A palavra de Deus diz que houve trevas sobre a terra. The Bible says there were earthquakes. Tanto as coisas, o quanto seria da ira de Deus despejada sobre Cristo de uma And vez só. we see the magnitude of the wrath of God put onto Christ. Diz Isaías que agradou ao Pai moê-lo. In Isaiah it says that it hurt God to. Não, agradou ao Pai moê-lo. It pleased God to. O sacrifício foi agradável ao Pai. Coloquemos The assim. sacrifice was pleasing to the Father. O sacrifício de Cristo foi perfeito e absoluto de uma vez só. The sacrifice of God was perfect and once for all, E foi agradável a Deus. and it was pleasing to God. E Deus se torna propício a nós. And God turns a peace. Propício, yeah. You're going to say it in a different way. Cristo veio a nós. Christ came to us. E Ele veio à terra. He came on earth. E Ele foi propício. É isso. E Ele foi favorável a nós. É isso, a He palavra é became boa. favorable to us. E porque Ele veio e levou. Porque não é nós que chegamos a Ele, é Ele que chega a nós. Because it's not we who come to Him, it's He who comes to us. É por isso que nós podemos chegar a Cristo hoje. It's why we could come to Christ today. E nós podemos chegar à presença de Deus. We could come to the presence of E God. podemos dizer, eu tenho paz com Deus. And we could say that we have peace with God. Você sabe porque é que a reforma foi importante e é importante hoje? And you know why the Reformation was important then and important now? É porque você, quando chegar diante de Deus, It's because when you come to the presence of God, e eu sei que você sabe tudo isto que eu vou falar agora, você já ouviu este exemplo 1000 vezes, and I know you've heard all of this I'm about to say before, e você nem ouviu por mim, já ouviu por outros. and if you haven't heard through me, you've heard other people. E você chega diante do céu e se lhe perguntar, por que é que tu devias de entrar no céu? You come to heaven and God asks you, why should I let you in? Por que é que eu devo... Foi melhor até da maneira que o João disse. Deus diz, por que é que eu te devia deixar entrar no céu? God asks you when you get up to heaven, why should I let you in? E você não vai chegar lá e vai dizer porque eu dava o dízimo lá na igreja, ou porque eu ia aos cultos, You're not going to say, oh, because I went to church, because I gave my tithes, porque sempre que o pastor me pediu uma coisa eu fiz, because every time the pastor would ask me something, I do it, e porque eu fiz evangelismo, because I evangelized, e porque uma frase que nós temos muito costume de dizer que está errada é eu ganhei almas, and something that we say that is wrong, that we won souls. e eu alcancei almas. I reached souls. Não, é Cristo que faz. That's what we tend Você to não say. pode chegar diante dele com nada destas coisas. You can't come to His presence with any of that. O que despertou a reforma, What started the Reformation? e quando o Martinho Lutero olhou e viu que o justo viverá pela fé, When Martin Luther looked and said that the just shall live by faith, e ele entendeu que não era por obras. he understood it was not by works. E ele entendeu que ninguém chegava lá com as indulgências pagas ou qualquer outra coisa paga.
He knew that no one comes to God with the indulgences paid. Que ele não chega, ninguém podia chegar com um pedaço de papel dizendo: eu comprei um título no céu. And no one could come to God saying that I've bought a title to my entrance into Ninguém heaven. podia chegar e dizer: pelas obras que eu fiz eu posso entrar no céu. No one could say that by the works that they are allowed in. Entenda a importância da reforma. I understand the importance of the Reformation. Não é por obras, mas é pela fé. It's not through works, but through faith. Não é nada que você fez que vai dar o céu a si. Nothing that you could do will get you into heaven. Não é se você tem paz com Deus, não é porque você alcançou alguma coisa com as suas próprias mãos ou com as suas próprias forças. If you have peace with God, it's not because of anything you did with your own hands. Você não pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, porque eu fiz isto, aquilo e o outro, eu tenho que direito de entrar aí. You can't say to God, because I did this or that you have a right to go in. Nada que você fez, Nothing that you did, mas aquilo que Ele fez. but it's what He did. Quando você chegar no céu, se Deus lhe perguntar: por que é que eu te devo deixar entrar? If you get to heaven and God asks you, why should I let you in? Você deve responder: eu não sei, eu não devia mesmo. You should answer, I don't know, I shouldn't go in. Eu não deveria entrar no céu. I shouldn't go into heaven. Mas por causa do que Cristo Jesus fez, But because of what Christ Jesus did, por causa do Espírito Santo me ter dado fé para crer no sacrifício de Cristo. because the Holy Spirit gave me faith to believe Você in Christ, percebe que toda a glória pertence a Deus? you see how the glory pertains to E God. Ele now. era aquele a quem nós ofendemos. He was the one who we offended. Ele é aquele que tomou o nosso lugar. He's the one who took our place. E Ele é aquele que nos fez crer. And He's the one who made us believe. A glória pertence a Ele. Glory belongs to God. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. It's not by works that anyone boasts. Então nós chegamos diante de Deus e dizemos: So we come to God and we say, é por causa de ti, é por causa dele, é por causa de Cristo. it's because of you, it's because of Him, and it's because of Christ. Você já pensou que nós sempre dizemos: a primeira pessoa que eu quero ver quando chegar no... Até cantamos isso, né? A primeira pessoa que eu quero ver quando chegar no céu é Cristo Jesus. We always say the first person we want to see when we get to heaven, we even sing it, is Christ Jesus. Por que Cristo Jesus? Why Christ Jesus? Você não tem curiosidade de conhecer Paulo? Don't you have a curiosity to meet Paul? Não sei, Paulo era duro no discurso, né? Ainda mais pregaram um sermão, não vai ser brincadeira, melhor não. Paul is a difficult guy. Maybe we shouldn't meet him first. Você quer conhecer Noé? Do you want to meet Noah? Noé, como é que tu lidaste com aquele zoológico flutuante? You want to ask him, how did he deal with that floating zoo? Você quer perguntar, você quer contar irmãos que você conhece aqui, não? You want to find the brethren that you know here on earth. Você quando chegar no céu, você quer encontrar o seu pastor lá? Quer? When you get to heaven, you want to meet your pastor? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Where is he? Que é para eu ir para o outro lado. Let me go the other direction. Mas por que nós dizemos que vamos encontrar Cristo primeiro? Why do we say we want to meet Christ first? Talvez nós dizemos isto porque ouvimos de outros. Maybe we say because we hear other people. Talvez nós nunca pensámos nisso. Maybe we didn't think about it. É que Ele é a única razão pela qual nós estaremos lá. It's because He's the only reason you're going É to o be there. primeiro que nós queremos adorar. It's the first one we want to É o worship primeiro que nós queremos exaltar. and exalt. Irmãos, deixa-me dizer-lhe uma coisa terrível que aconteceu recentemente. Let me tell you about something terrible that happened Quando recently. o pastor Billy Graham morreu, When the pastor Billy Graham died, e isto não tem nada a ver com ele nem com o ministério dele, mas é o que as pessoas inventam aí. this has nothing to do with what his ministry himself. It's something that people bring up, make up. Desenharam uma multidão de gente no céu a agradecer a Deus por Billy Graham. They drew up tons of people thanking Billy Graham while they're in heaven. Esperar no céu à espera que ele chegasse. At heaven, waiting for his arrival. É graças a ti. Thanks to him. Não, irmãos. No. Não. De tudo que não. Of course not. Que se alguém chega no céu, ninguém vai agradecer a ninguém mais a não ser a Cristo Jesus. When you get to heaven, the only person you can thank Porque is nós só Jesus. somos usados para a sua glória. Because we're used for His glory. Você não vai chegar ao céu por causa de mim, nem eu por causa de si, You're not going to get to heaven because of me or me because of you. nem por nada aquilo que eu na minha força possa fazer. Nothing from what I could do by my É own por will. isso que você deve dar toda a honra e toda a glória só a Ele. It's why you give all the glory to E God. quando você chegar no céu, And when you get to heaven, você quer ver face a face aquele a quem você dará a glória para todo sempre. you want to see face to face the one who you're going to give glory forever. Aquele que operou a obra da salvação na sua vida. The one who worked faith for your salvation. Aquele que sofreu sobre ele a condenação que estava sobre si. The one that took the condemnation that was upon you. E você dirá como Tomé: Senhor meu e Deus meu. And you cry out, God. Como as Thomas. You cry My out like Lord and my Thomas, God. my Lord and my God. Que o Senhor nosso Deus faça-nos entender isto.
that the Lord God makes us Não é understand. por obras para que ninguém se glorie. It's not through works that anyone boasts. Não é por alguma coisa que você fez. It's not by anything you did, Mas é por aquilo que Ele fez. but it's what He did. Há um hino que eu gosto There's a hymn that I like. que diz Not because what I... Alguém me ajuda aí, irmãos? Not because... Não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que Ele fez. Não por causa daquilo que eu faço, mas por aquilo que Ele é. It's not because of what I did, but what He did. It's not because of who I am, it's because of who He is. Not because of who I am. It's not because of who you are. It's not like that. Yeah. Amém, irmãos? Que diz não por aquilo que eu fiz, It's not something that I did. mas é por aquilo que Ele é. It's because of what He is. Não é por aquilo que eu sou, It's not what I é am. por aquilo que Ele fez. It's what He A did. glória pertence a Ele. The glory belongs E Ele to Him. operou todas as coisas. He did everything E Ele nos salvou. and saved us. E agora temos paz com Deus. Now we have faith, peace with God. Agora, se Deus continuar a conversa, e esta parte talvez você nunca ouviu. Now, if we continue the conversation, something you didn't hear. Talvez você nunca ouviu. E Deus lhe diz assim, e como é que tu sabes? If we continue the conversation, God asks you, how do you know? Como é que tu sabes que tu foste justificado pela fé? How do you know that you were justified by faith? Você sabe que você não entrará no céu a não ser por Cristo Jesus. É Ele que operou todas as coisas. You know that you don't get to heaven without Jesus Christ because it's Agora, Him that como é que operated. você sabe que você foi justificado pela fé? Now, how do you know you were justified by faith? Se Deus lhe perguntar, e como é que tu sabes que o sacrifício do meu filho foi também por ti? If He asks you, how do you know the sacrifice of my son was for you? E não venha com aquela resposta que Jesus morreu por todos, And in the middle of that answer that Jesus died for everyone, porque isso não é verdade. because that's not true. Você está a desperdiçar o sangue de Cristo. You're wasting the blood of Christ. E isso foi um dos pontos da reforma. And that was the point of the Reformation. Cristo morreu por aqueles que hão de ser salvos. Jesus died for the ones who were meant to be saved. E o sangue dele é precioso demais para ser desperdiçado. His blood is too precious to be E ele levou a wasted. culpa da condenação daquele que havia de crer nele. He took the condemnation of those who believed in Him. E sabe, como é que tu sabes que tu fazias parte desse grupo? And He asked you, how do you know you belong to that group? Como é que tu sabes que tu foste justificado pela fé? He asked you, why do you know you're justified by faith? E você diz, porque eu tenho paz contigo. And you say, because I have peace with you. Como é que você sabe que tem paz com Deus? And how do you know you have peace with Him? E é aqui que nós temos, é mais um ponto que nós temos falhado no nosso evangelicalismo. And this is another point that we failed in our evangelicalism, Que o protestantismo não falhou. where the Protestant failed, or Did not fail. did not fail, É que você tem paz com Deus is that you have peace with God pelas obras que Ele produz na sua vida. because of the works that He produced in your life. Você não é salvo pelas obras. You're not saved through works. Você é salvo pela fé que Ele lhe concedeu. You're saved by the faith that He E gave, Ele lhe permitiu arrepender-se dos seus pecados. and He allowed you to repent from your E você sins, largou-os. and you let them go. E você agora vive para a glória dele. And now you live for His glory. Essa não é uma obra resultante da salvação? Isn't that a works that shows salvation? Essa não é a obra diária da sua vida que lhe permite ter a certeza que você é salvo? Isn't that the daily works of your life that permit you to be saved? Você não é salvo por essa obra, You're not saved by that work. mas se essa obra passou na sua vida, But if that works went through your life, há coisas marcantes e profundas na sua vida. there are things that mark in your life Que você agora tem paz com Deus. that show that you have peace with A God. glória de Deus é manifesta através de The si. glory of God is manifested through Você you. vive para You Ele. live for Him. Então não é um sentimento. So it's not a feeling. Nós vivemos tanto de sentimentos, não We é? live too much through feelings. Eu sinto isto, eu sinto aquilo, eu sinto outro. I feel this, and that, and something else. Tem tanta gente a sentir coisa tão estranha hoje. And there's a lot of people feeling strange things today. Nós ouvimos as coisas mais absurdas. We hear the most absurd things. Tem pessoa que nasceu homem e sente-se mulher. There's men who were born men and feel like women. Eu sou um homem preso, eu sou uma mulher presa num corpo de um homem. I'm a woman imprisoned in What? a male's body Porque eu sinto assim. because I feel like that. O outro dizia, eu era um homem preso no corpo de uma mulher. And one might say, I was a man trapped in a woman's body. E depois nasci. And then I was born. Todos nós éramos assim, não é? All of us was like that, right? Eu sou um homem que eu estive preso no corpo de uma mulher, depois de 9 meses nasci, não é, irmãos? Está comigo, gente? I was a man trapped in a woman's body and then I was born. After 9 months, I was born, right? Yeah, after 9 months. Não é assim? E depois era o quê? Era homem. And then after that, I was what? A man. Eu tenho que sentir ser homem? I have to feel like a man?
Deixa eu ver se eu sinto ser homem. Yeah, I do. Good. I'm good. Eu sinto, estou bem. Yeah, I feel like a man. Mas isso que eu acabei de dizer agora é uma idiotice. But what I told you is stupid. É pior, vou dizer uma pior. I'll tell you even worse one. Tem gente a viver como o demónio e sente que é salvo. There's people living like demons who feel they're saved. E eles vivem como demónios, fazem as obras das trevas. They do the works of the devil. No dia 31 fazem agora deste mês, faz todo tipo de abominação. And on this month, even on the 31st, do all kinds of abominations. Mas sente-se salvo. But they feel saved. That's really stupid. Isso é muito estúpido. Porque ela há pouco disse que era estúpido, né? Esta é muito, muito, muito estúpida. It's very, very dumb. Como é que alguém que é filho do diabo se pode sentir filho de Deus? It's how someone who's a child of the devil could feel like a child of Como é God. que alguém está em inimizade contra Deus, não foi justificado pela fé e acha que tem paz com Deus? How can someone who's is against God, doesn't have justification By faith. by faith, but feels he's saved? Ela acha que sim. He thinks he is saved. E se você perguntar? And if you ask, Então a expressão americana que eu acho extremamente caricata. and there's a crazy phrase that the Americans say. Que eu já perguntei a alguns. I've already asked a few. O que você sabe que é salvo? And how do you know you're saved? E eu sei no meu coração de corações. I feel it in my hearts of heart. Tem um texto na Bíblia para isso, não tem, irmãos? There's a text in the Bible for that, right? Enganoso é o coração do homem. Foolish is the heart of man. É a minha resposta imediata quando alguém me diz isso. It's crazy when someone says that. É que quando alguém me diz que está, sabe, no coração de corações que é salvo, When they know in their heart of hearts that they're saved, a minha resposta é enganoso é o coração dos corações. my response is foolish is the heart of hearts. Completamente. Completely. Eu não sei que eu sou salvo porque dentro de mim eu acho que eu sou um cristão. I know I'm not saved because inside of me I feel like I'm saved. Tem uma marca de Cristo Jesus na minha vida que é inconfundível. There's a mark in my life that you can't confuse. Você diz, mas pastor, você está a se achar muito importante. And you're saying, Pastor, you're finding yourself too important. Não, porque eu não a pus em mim. No, because I didn't put it on Não é myself. porque eu sou pastor que tenho. It's not because I'm a pastor I have the mark. É porque Deus, pela sua misericórdia, decidiu pôr em It's mim. because Christ, through His mercy, decided to put it on me. Então eu dou glória a Ele. So glory to God. Mas é algo sobrenatural que Ele operou em mim. But it's something supernatural that operated in Então eu me. não preciso procurar no meu coração de corações. So I don't need to search my heart of hearts. Tem coisas que acontecem no meu coração de corações que eu prefiro que nunca me lembrar nem que elas acontecem. There's things that happen in my heart of hearts that I just hope never happen, or I don't think about it. Eu confio naquilo que Deus produz na minha vida, irmãos. I have confidence in the things that God produces in my life. Eu consigo ver que eu sou salvo. I could see that I'm saved. Eu não sou salvo por obras, I'm not saved through works, mas há obras que decorrem da salvação. but there are works that come through salvation. Agora reparam o que diz o texto. Estamos no início da primeira parte do texto. And we're just at the first part of the text. Mas a gente hoje pode fazer como Paulo, não é? Até que alguém caia aí de sono e a gente tenha que orar para ressuscitar, a gente vai continuar a pregar. And we're going to keep on trucking with this sermon. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. pelo qual Cristo Through Him, Christ, também temos entrada pela fé a esta graça, through Him we also have obtained access by faith, na qual estamos firmes. in which we are firm. Você está firme na graça? You're firm with the faith? Porque se Deus salvou a sua alma, Because if God saved your soul, é algo tão extraordinário, it's something so é extraordinary algo tão maravilhoso, and marvelous. é algo tão poderoso, It's something so que é powerful inconfundível. that you can't confuse. Nada pode mudar, And nothing can change it. nada pode transformar, Nothing can transform it. a não ser o Espírito Santo de Deus em nós que nos muda e nos transforma a It's cada not the Holy dia. Spirit that changes and transforms us. Deus opera uma obra poderosa. God works a powerful work. Deus deu-nos fé através da sua palavra, amém? God gave us faith through His A word. fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Faith comes through hearing. Você hearing the word sabe of quando God. você prega a palavra a alguém, você espera que o Espírito Santo venha usar aquela palavra e produza fé na You vida know, daquela pessoa when you preach the word of God, you hope that the Holy Spirit comes into the life of that person e que gere fé nela and that it generates faith through them, e ela possa se arrepender dos seus pecados e crer. and that person could be repentant of their sins and Você believe. entende isto? You believe that? Você crê nisto?
You believe in that? Pela palavra de Deus pregada, alguém pode vir a ter fé e crer? Through preaching the word of God, someone could come and hear it and believe. Então, pense comigo quando Deus criou o mundo. So think with me when God created the world. A mesma palavra. The same word. A mesma palavra do próprio Deus. The same word of God. E ele disse, haja luz. He said, let there be light. E aconteceu o quê? And what happened? Quando Deus diz haja salvação, When God says, let there be salvation, a salvação vai haver. the salvation will come. Alguma coisa extraordinária tem que acontecer. Something extraordinary has to happen. A luz aconteceu naquele dia. The light happened that day. Foi possível ver essa luz na escuridão. It was possible to see this light in Quando a darkness. palavra de Deus é pregada e o Espírito Santo a usa, When the word of God is preached and the Holy Spirit uses that, e no seu coração há salvação, and in your heart there is salvation, a luz da glória do Espírito Santo de Deus the light of the glory of the Holy Spirit of God. é uma marca tão profunda It's such a deep mark que a obra que decorre daí, that the works that come through that, a santidade de Deus, the holiness of God, marcada na vida de um pecador, marked in the life of a sinner, ela é inconfundível. it's something that you can't confuse. Não é maravilhoso que nós podemos saber se somos salvos ou não? Isn't it great that we can know if we're saved or not? Ninguém está enganado. No one is fooled. Ninguém pode andar neste mundo sem saber se está salvo. No one could walk this earth without knowing if they're saved or not. E se esta mensagem está a fazer você pensar, será que eu estou salvo? Será que eu não estou And salvo? if this sermon is making you think, maybe am I saved, maybe I'm not, Eu aconselho que você ore a Deus. I would recommend that you pray to E God você clama a Deus. and you cry out to God. E não vá para aquilo que o seu coração sente. And they'll go through what your heart Mas feels. aproxime-se dele. Concede dele. Aproxime-se dele. Come near to him E clama a ele. and cry out to him. Porque a palavra de Deus diz que Deus não desprezará um coração quebrantado e Because the word of contrito. God says that he will not push away one who is Mas heartbroken. você diz, eu não sei se eu sou parte dos salvos ou não. And you say, I don't know if I'm part of the ones who are saved. E eu estou confuso se eu tenho paz com Deus ou eu não tenho. I'm confused if I have peace with God or Oh, not. mas o Espírito Santo está a trabalhar isto na sua vida nesta if tarde. The Holy Spirit is working that in your life tonight. É hora de você se aproximar dele. It's time for you to get close to E him. clama a ele. Cry out to him. E diga, Deus, faz uma obra em mim que eu possa ver que eu sou salvo. Say to God, do a work in me so I can know I'm saved. Deus não deixa ninguém confuso. God will not leave anyone Às vezes confused. nós andamos assim, parece que não sabemos bem o que andamos a fazer. Sometimes we walk like that. We don't know what we're doing. Nós temos um Senhor e um Deus poderoso, We have a Lord and a God all powerful. no qual nós confiamos, One that we trust que in. salvou a nossa alma, Saved our e soul. que há de produzir em nós frutos dignos de arrependimento. And who will produce fruit of salvation in us. Não de vez em quando. Not once in a while. Você já pensou numa macieira? Apple tree? Oh, have you thought about an apple tree? Ela fica na dúvida se ela é macieira ou não, assim que termina, que cai a última maçã. He keeps wondering if he's an apple tree or not until the last tree, the apple falls. Então ela tem que esperar que venha maçãs de novo. So he has to wait for more apples E to come quando a again. primeira maçã volta, And when the first apple comes, diz, pois é, eu sou uma macieira. and he's like, oh, you know what? I'm an apple tree. Fiquei este tempo todo a pensar se eu era uma macieira, se eu era uma pereira. I was this whole time wondering if I was an apple tree or a pear tree. Isso é verdade, o que eu disse. Is that true what I No. said? Mas tem um certo sentido, não tem? But it makes sense. Já aconteceu de você caminhar num local e ficar na dúvida, que é esta árvore? You ever walk to a certain place and wonder what kind of tree is that? Eu não sei se você caminha no meio de árvores, que você vê essas coisas, mas acho que deu para perceber o sentido, right? You guys, I don't know if you guys are in nature a lot, but you understand the meaning. Fiquei na dúvida se é uma macieira ou se é uma pereira. You're wondering if it's an apple tree or a pear tree. Eu sei, dá para ver pela folha, dá para ver por um monte de coisa, dá para ver pelo cheiro, dá para ver pelo tipo de ramo, essas coisas todas. Mas esqueça isso agora, não é importante, por exemplo. É uma parábola, fica só It's a na parable. You parábola. could tell by the way it looks, but it's not important. A questão é que a macieira fica à espera que dê maçã, que dê fruto, para que perceba que é uma macieira. The point is that an apple tree waits for the fruit to come so he knows he's an apple Você já tree. pensou um crente que só dá fruto uma vez por ano? You ever thought about a Christian who only gives fruit once a year? No aniversário da igreja. At the church birthday. No aniversário da igreja vem todo contente, cheio de gozo. During the anniversary of the church, everyone comes full of É joy. mais um aniversário, graças a And we Deus. thank God for one more anniversary. Hoje vamos cantar. Today we're going to sing. Esqueci. O que é que a gente canta no aniversário da igreja? O povo lá, o povo. Somos o povo de Deus. We sing, we are the people of God.
fica aí cheio de fervor. We're full of joy. Espera 364 dias. We wait 364 days. E volta, chegou o aniversário da igreja. And we come back, E ele vem e canta outra vez. Somos o povo de Deus. And we sing again, we are the people of God. Somos um povo especial. We are a special E agora people. até já aprendeu a cantar em espanhol esse And hino, now não é? you've learned how to sing it in Spanish Então too. ele já consegue cantar em português e consegue cantar em espanhol. You can sing it in Spanish and Portuguese. Passou 364 dias Another 364 e ele volta days, you come back, e agora ele canta até em inglês. and now he sings it even in English. Assim com uma pronúncia estranha, mas canta em You inglês. sing with an accent, but you sing it in English. Mas ele canta em inglês. E agora a esperança dele é que nos próximos 364 dias And his hope is that in the next 364 é que o days, irmão Cris aprenda a cantar e possa cantar em francês. our brother Chris learns how to sing in French. E então ele vai cantar em francês também. Because I want to sing in French as well. E vai ser assim uma coisa uau! It's going to be something extraordinary. Estou com pena desse irmão. The Koopa? Eu estou com pena dele. I feel sorry for him. I feel sorry for that person who thinks that way. Se ele tem que esperar 364 anos para dar fruto, If you have to wait, dias para dar fruto, if you have to wait 365 days to give fruit, é triste, não é? then it's sad. Deus não quer que você viva assim. God doesn't want you to be like that. Deus não quer que você espere 364 dias para dar fruto. He doesn't want you to wait 364 days to Ele give quer fruit. produzir um fruto na sua vida constante, absoluto, sempre He wants permanente. to always, constantly produce fruit in you. E Ele quer o abençoar com o seu Espírito Santo e produzir um fruto sempre no qual você está firme. And He wants to bless you with fruit whenever you're strengthened. E Ele nos dá a capacidade de nós nos aproximarmos dEle, And He gives us the capability to approach Him, de pegar na sua palavra. to take His word. E Ele quer moldar a nossa vida He wants to change our life de maneira que nós possamos dar fruto permanente para a glória do seu nome. in the way that we could permanently produce fruits for His name. Escute, Ele pôs a culpa do seu pecado sobre Cristo. He took the fault of your sin and put it on Christ. E Ele matou o seu próprio filho para que você pudesse ter vida. He killed His own son so you could have life. E Ele fez dele um maldito e condenado para que você pudesse ter vida. He made His son sinful and condemned so you could have life. E Ele quer que você viva uma vida abundante nele. He wants you to live a life that's abundant for Him. Se você passar uma hora If you Das- pass 1 hour do seu dia sem produzir fruto para a glória de Deus, of your life without producing fruit for God, saiba que Deus não quer que isso aconteça. just know that God doesn't want that. Ele to não quer happen. que passe um segundo da nossa vida que nós não estejamos a produzir fruto. He doesn't want 1 second to go by that we're not producing Como fruit. a planta plantada junto a ribeiros de águas. Like a plant that's been planted next to a river. Isso não é a sua conta bancária. It's not your bank account. Não está a falar da prosperidade do justo. Não está a falar do dinheiro que você tem. We're not talking about the money, the prosperity of the saved. Porque nem toda a gente é salva e vive nos Estados Unidos. Because not everyone who's saved lived in the United States. E nem você que vive nos Estados Unidos vive assim. And not even you who lives in the United States lives like that. A planta plantada junto a ribeiros de água, The plant that's planted on the que dá riverbank fruto na estação própria. that gives fruit. E a estação própria é agora. It's a fruit for now. É para produzirmos frutos para a glória de Deus agora. It's to produce fruit for God De now. uma forma constante, abundante e sempre. Constantly, abundantly, forever. Em que você todos os dias você está firme segundo o texto. He said every day you're firm in the word of God. Porque você sabe que você produz fruto para a glória de Deus. Because you know that you produce fruit for the glory of God. Então você tem paz com Deus? So do you have peace with God? Como é que você sabe que tem paz com Deus? And how do you know that you É have uma peace? confusão da sua cabeça? Is it a confusion? É um pensamento que você tem? Is it a thought you have? É um sentimento que você tem? Or a feeling? É um cartão de resposta que você assinou? Is it a card that you wrote the answer É on? uma vez que você levantou a mão? Is it a one time where you lifted up your hands? É alguém que fez uma oração por si? Someone prayed for you? Ou é o Espírito Santo de Deus que habita em si? Or is it the Holy Spirit that abides in Que you? produz para a glória do nome That dele? produces for the glory of His Que lhe name? dá certeza e confiança? That in certainty E and você confidence, sabe que foi justificado pela that fé. you know you're justified through faith. E ninguém pode roubar isso de And si. no one could steal that from you. Nada nem ninguém se poderá opor a isso. No one could take that away from you. E não somente isto, And not only that, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a paciência a experiência, a experiência a esperança, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. and not only that, but we rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And the hope does not put us to shame, because God loves
God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Tudo o que acontece na sua vida, Everything that happens in your life, as tribulações, as angústias, as dificuldades, the difficult times, the tribulations, the anguish, a paz e a segurança e a tranquilidade que você goza também, the peace and the security that you take joy in, todas essas coisas, all of those things, elas contribuem para um propósito maior, they continue for a bigger purpose. que a glória de Deus seja manifesta em nós. It's that the glory of God be manifested in you. Deus quer trabalhar nas nossas vidas de uma forma poderosa e extraordinária. And God wants to work in our life in a way that's extraordinary. E and Ele big. nos salvou. He saved us. Nós não tínhamos direito à salvação. We didn't have a right to be Você não saved. pode chegar diante de Deus com nada na sua bagagem que diga, é por isto, ó Deus. You can't come to God claiming anything that by your own hands. Não funciona assim. And it doesn't work that way. Você não pode competir com Deus. You can't compete with God. Você era inimigo de Deus. You were his enemy. E Ele o justificou pela fé. And he justified you through his E Ele through deu-lhe faith. fé para que você creia. He gave you faith so you could believe. Você percebe que você não pode nem chegar diante do Senhor e dizer assim, You know you can't even come up to God and say, ó Deus, eu criei em Ti. you can't even say, God, I believed in you. Você tem que dizer, Tu me fizeste crer em Ti. You have to say, God, you made me A believe. glória absoluta dele. The glory is absolute. E Ele é que operou todas as coisas. He's the one behind everything. E foi isto que os reformadores descobriram, irmãos. And that's what the reformists E por found out. 501 anos Because 501 years ago, tem-se pregado tudo aquilo que se pregava até essa época. they nailed that to the door, everything. That, Não, tudo, há 501 anos para cá, from 500 years ago to now, tem-se pregado isto, we have preached this. que é exatamente aquilo que se pregava até essa altura. It's the same thing that they preached back then. Os reformadores não descobriram uma nova doutrina, The reformers didn't find a new doctrine. eles não descobriram uma nova maneira de pensar, They didn't think of a new way of thinking. eles não descobriram uma nova filosofia. They didn't discover a new philosophy. Não. No. Eles pregaram a mesma coisa que Paulo tinha escrito. They preached the same thing Paul preached. E eu não estou a pregar segundo João Calvino. I'm not preaching second to John Eu não Calvin. estou a pregar segundo Martinho Lutero. I'm not preaching second to Martin Eu estou a Luther. pregar o texto de Romanos. I'm preaching the second to Romans. Quem é que escreveu Romanos? Who wrote Romans? Paulo. Paul. Quem falou Romanos? Who said Romans? Deus. God. É a palavra dele. It's his word. A palavra que dura para sempre. The word that lasts Nós não forever. estamos a pregar uma nova doutrina. We're not preaching a new doctrine. Os reformadores não descobriram uma coisa nova. The reformers didn't discover anything new. Eu não quero uma coisa nova. And I don't want anything Eu new. quero o Deus que criou os céus e a terra. I want God who created the heavens E and the que earth. pela palavra do seu poder diz, haja luz. And through his word made light. E que pela palavra do seu poder diz, sê salvo, Daniel. And through the word of his Pelo poder da sua palavra, from the power of his word, disse, sê salvo, Daniel. he said, "Be saved, Daniel," E ele me salvou. and he saved me. Nós não inventámos uma coisa nova. We didn't invent anything new. A gente não precisa nem dos reformadores. We don't even need the reformers. Eles fizeram uma obra importante. They did a special work, Eles foram usados por Deus. and they were used by God. Mas por que é que nós usamos os reformadores neste dia? But why do we always bring them up during the Reformation? Porque nos faz pensar Because it makes us think naquilo que é antigo. about the things that of old, Daquilo que Deus falou lá desde o início. about things that God said even in the beginning, Logo após a queda do homem. even before the fall of man. Gênesis 3,15. Genesis 3:15. Ele disse que levantaria um I will bring one up que esmagaria a cabeça da serpente. who will step on the serpent's head, E esse é Cristo Jesus, Senhor nosso. and that's Jesus Christ. Estamos pregando a mesma coisa de sempre. We're still practicing the same thing. Estamos pregando a salvação pela fé. We're still preaching the same thing, the salvation through faith. Ninguém é salvo pelas obras. No one's saved through works. Um homem à luz das velas. Back to the thing. Quando tudo parecia perdido. When everything seemed lost, Um homem à luz de velas. uh, Um homem lê à luz de velas. a man reading by candlelight, O justo viverá pela fé. the just shall live by faith. E hoje aqui nesta tarde, And even tonight, this evening, à luz destes candeeiros, one of these lights, você pode ler o justo viverá pela fé. you could read that the just shall live by faith. Você pode crer And que pela fé você pode ser salvo. you could believe, and through faith you'll be saved, Não por obras, not through works. para que a glória não seja nossa, So the glory doesn't belong to us, mas pela obra de Cristo Jesus. but through the work of Jesus Christ, Nós temos sido salvos. we have been saved.
E não estamos mais debaixo de condenação, and no longer are we under mas condemnation. passamos da morte para a vida. We pass from death to life. E ele disse que nós somos um sacerdócio real, uma nação santa, And he said that we are priests and a holy nation. in a holy nation. E ele nos tem chamado para sermos um povo adquirido, And he called us to be a people of que faz parte acquired do seu people. reino. Thank you. Oh, meu irmão, você está salvo. You guys are saved. Se você está salvo, obras da sua vida mostrarão que você está salvo. If you're saved, look at your life, and Obras da sua vida works in your life mostrarão que você está salvo. will show that you're saved. Mas desta tarde esta palavra atribulou a sua alma. But tonight I hope that this word Mas se esta palavra atribulou a sua alma, but if this word troubled your soul, volte-se para Cristo. come back to Christ, Eu ficarei falando consigo no final do culto se você precisar. and I'll stay after speaking with you after service. Porque nada é mais importante para mim do que a salvação de uma alma. Because there's nothing more important to me than salvation. E se esta palavra atribulou a sua alma, And if this word bothered you, eu não posso declarar você salvo. I can't claim that you're saved, Porque eu não posso pagar o preço pelo seu pecado. because I'm not the one who pays for your sin. Porque se eu me matasse por si, cometia dois erros. Because if I killed for you, I would commit 2 errors. E eu cometeria o erro de o enganar I would commit the error of fooling you, e eu ia para o inferno. and I would go to hell. Mas eu posso apontar a Cristo Jesus. But I could point to Christ Jesus. Eu posso orar para que o Espírito Santo venha e abra o seu entendimento. I could pray that the Holy Spirit comes and Eu opens your posso clamar understanding, consigo que a sua alma seja salva. and I could cry out along with you that you be saved. Mas se você está salvo e esta palavra veio confirmar a sua salvação, But if you're saved and this word confirms your faith, viva como um salvo. live like someone who's saved. Viva como alguém que o Espírito Santo habita em si. Live like someone who has the Holy Spirit in them. Vá lá fora e proclame essa salvação aos And outros. go out and proclaim the salvation to others. Diga a todos o que Cristo Jesus fez em si. And tell others what Jesus did for you. Que nesta semana da Reforma, That in this week of Reformation, que nós possamos parar para meditar nestas coisas. that we could stop to meditate on these things. Dê uma olhadela na história. Take a look at the story again. Mas não desconteste a Reforma. But don't Take out of context. take out of context the Reformation. Compreenda que a Reforma não está na Bíblia. Understand that the Reformation isn't in the Bible De uma forma histórica. in a form of a story. Irmãos, eles simplesmente ressuscitaram a doutrina bíblica. All they did was bring back the biblical doctrine. Você tem a palavra de Deus na sua mão e And you have the Word of God in your hand. você tem a capacidade de ser um reformador. You have the capacity to be one of the reformers. Você tem a capacidade de sair e pregar o Evangelho You have the ability to go out and proclaim the gospel e se levantar em nome do Evangelho and to stand up in the name of the gospel e dizer o justo viverá pela fé. and say that the just shall live by faith. Que Deus abençoe a sua vida. That God bless your life, Que Deus abençoe todos nós que estamos aqui and that God bless all of us who are here, e nós possamos nos alegrar e regozijar em Cristo Jesus. and that we could be glad and take joy in Jesus Christ. Vamos ficar de pé e orar And ao let's Senhor. stand and pray. Deus de poder e glória e majestade, nesta tarde eis-nos na Tua presença, Deus, alegres porque temos sido salvos e sabemos que o justo viverá pela fé. Senhor, não nos deixes recuar, não nos deixes cair desta graça. Concede, Senhor, a todos que estão aqui, que esta palavra tenha vindo trazer consolo às nossas almas. Mas se alguém aqui, Senhor, que não foi salvo ainda, Tu possas operar, Senhor, e Tu possas trazer a salvação. Senhor, Tu eras o ofendido, tomaste o lugar do ofensor, para que pudéssemos ter vida em Teu nome. Não queremos tirar essa glória de Ti, Deus. Queremos Te dar toda a glória, porque a obra é Tua, só Tu és Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Do jeito que estamos, podemos ficar sentados.